Bem, vamos voltar aqui para o nosso Brasil, que aqui também já estamos com problema demais. Os deputados retomam nesta segunda-feira as atividades presenciais na Câmara dos Deputados. E o foco, é claro, a sucessão do presidente Arthur Lira. O União Brasil e o PL devem se reunir para discutir o nome que assumirá a presidência da casa, contando com o apoio de Lira. É muito deputado, hein? As articulações para a eleição, marcada aí para fevereiro do ano que vem, já estão em andamento. Arthur Lira espera receber apoio tanto do presidente Lula quanto do ex-presidente Jair Bolsonaro, que pensa em se reunir com o Partido Liberal, o PL. De acordo com Bolsonaro, a escolha do candidato será baseada na vontade da maioria dos deputados do partido. Guilherme Mendes, o presidente Lula não tem o comando do Congresso Nacional. Você vai dizer, isso é sinal de uma democracia saudável. Eu diria, sendo mais pragmático, isso é sinal de falta de força, falta de prestígio junto a um Congresso Nacional conservador. Mas eu pergunto, Guilherme, quero que você me responda, não foi 50 bilhões de emendas parlamentares, entrega de ministérios, entrega de pautas que eram pautas da esquerda e foram abandonadas para não brigar aí com o Centrão? E mesmo diante de tudo isso, ele não consegue eleger o presidente, ele tem medo de perder, como a Dilma Rousseff perdeu ao tentar emplacar Arlindo Quinalha contra Eduardo Cunha. Quer dizer, a articulação está fraca do governo, então? Capês, eu não acredito que a articulação seja fraca, é a relação de forças políticas que está fraca, não é? O governo, de fato, hoje não conta com uma estrutura majoritária, um campo majoritário dentro do Congresso, como houve nos governos Lula 1 e 2 e, sobretudo, no Dilma 1. Hoje, de fato, como você bem colocou, o mundo é muito mais polarizado, o Brasil também é muito mais polarizado, de modo que a divisão do parlamento ela é ali quase que meio a meio, de modo que o governo tem muita dificuldade em aprovar determinado tipo de pauta e a escolha de um presidente da casa, do presidente da Câmara, sobretudo, é muito difícil. Mas isso já também vinha acontecendo na época do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vale lembrar que ele nunca emplacou, nunca colocou ninguém como seu candidato de predileção para administrar o Congresso Nacional. Mas ele não tinha dificuldade que o Lula está tendo? Não, mas não é questão de dificuldade, é questão de preferência, né? Ele não tentou também, não é? Veja lá, quando um presidente não indica esse é meu candidato, ele não se expõe. Não, estou falando em geral. Ele vai querer, de fato, administrar com o presidente que for eleito. Não, estou perguntando em geral. O Lula tem dificuldade em placar as teses do partido dele, nenhuma tese. Mas o presidente Bolsonaro também teve. Mas Capês, as teses de costume, elas têm uma relevância muito pequena na sociedade. Elas servem muito mais para palanque eleitoral e político da direita do que propriamente da esquerda. Quem fica batendo muito e rediscutindo questões como aborto, redução da maioridade penal, saidinha, esse tipo de coisa, é o pessoal, como a gente vê aqui, que quer estar sempre tendo assunto, quer ganhar like, quer dizer que está trabalhando no Congresso, repisando assuntos que não mudam nada na sociedade, não mudam nada na vida econômica do país. No entanto, nas pautas econômicas, o governo mostrou força. Tanto é que a própria reforma tributária, a reforma tributária não foi comandada pelo governo? Não, foi a proposta de quem? Sim. Quem negociou, quem conduziu foi o ministro Haddad. Mas os deputados queriam a reforma tributária, os governadores queriam. Quantas emendas foram liberadas? A reforma tributária é querida há 30 anos e nunca foi conseguido, né, o resultado. De modo que a gente também não pode esvaziar toda essa conquista que, veja, não é uma conquista do governo. Como você bem colocou, a reforma tributária é uma conquista do país, que por acaso foi conduzida pelo governo e bem conduzida, haja vista que foi aprovada num prazo bastante exíguo, dado que o governo Lula está encaminhando aí para o seu segundo ano. Então, não vejo realmente essa dificuldade e não no que diz respeito aos temas. A eleição do presidente da Câmara, sim, isso está muito difícil e acho que o presidente faz bem em não se meter nessa questão. O parlamento é soberano e ele vai ter que dialogar e negociar com o presidente da Câmara, do Congresso e do Senado, que for eleito pelos seus pares. Tudo bem. Bom, Henrique Kriegler, quando eu digo que há uma dificuldade, eu entendi o que o Guilherme Mendes quis dizer. Mas eu estou me referindo ao seguinte, primeiro, o governo quer controlar as redes sociais.
não consegue quórum suficiente para estabelecer esse tipo de censura e de controle ao que as pessoas falam nas redes sociais. O governo está insatisfeito com a autonomia do presidente do Banco Central. Não conseguiu retirar a autonomia do presidente do Banco Central. Está insatisfeito com a autonomia das agências reguladoras. Não conseguiu também mudar a Constituição para tirar essa autonomia. Está lá na Constituição Federal as agências reguladoras. E, claro, a questão da reforma tributária, houve ali um consenso, os governadores foram chamados, todos concordaram, embora eu acho que vai ficar pior do que estava. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, qual o grau de dificuldade que se avizinha caso entre um presidente totalmente desalinhado com a visão do governo? Nós temos pautas importantes aí para fixação de tempo máximo de mandato para ministros do Supremo. São pautas polêmicas, algumas até malucas, como cassar decisões judiciais por decisão do parlamento. E isso tudo pode acontecer. Então, qual a consequência do presidente não ter conseguido? E por que ele não conseguiu ter um maior controle, pelo menos uma harmonia maior com o Congresso Nacional? Desde as eleições em 2022 ficou muito claro que esse seria o maior desafio do presidente Lula, justamente porque o resultado sendo tão próximo, então trouxe ali uma lavada realmente dentro do Congresso Nacional. Então a gente viu na Câmara de Vereadores e uma renovação parcial acontecendo no Senado também, muito mais pendendo por um campo oposto ao do presidente Lula. Esse desafio ele está vivendo no dia a dia e vai viver até o fim do seu mandato. Vale lembrar a gente, quando na reunião passada, né, que tiveram ali alguns candidatos que já não estão mais no pleito, mas alguns candidatos à presidência da Câmara que disseram, garantindo ali para o presidente Lula que ele não teria problemas para terminar a condução do seu mandato. Essa garantia não se sustenta, até porque nós estamos vendo aí uma série de eventos acontecendo no país e fora do país que aumentam a pressão da população sobre o Congresso Nacional e especialmente na Câmara dos Deputados, que estão ainda mais próximos da população, ainda mais para que se oponham a pautas sugeridas pelo presidente da República. Então, essas pautas que não são essas pautas necessárias realmente para que a gente toque o país, porque eu acredito que essa aí seria uma oposição negativa até para o país, né? A oposição do quanto pior, melhor. Não é essa a oposição que a gente quer, mas existe sim essa pressão crescente para que o Congresso Nacional, especialmente a Câmara, seja essa barreira de resistência contra pautas extremistas do governo federal. Muito bem. É claro que eu quero ouvir aqui o meu querido amigo Emerson Tawil, importante para ter o controle, o que vai dar essa falta de controle sobre o Congresso Nacional. Debatendo a pauta política, daqui a pouco nós vamos entrar aqui na questão da Deolane Bezerra, o que será que está acontecendo, a prisão justifica ou não, existe uma gravidade maior nisso, o que está por detrás desta investigação, ainda estamos acompanhando, você vai ficar sabendo tudo com os nossos especialistas aqui. A Jovem Pan está em cima de qualquer assunto ligado à segurança pública. Vamos só fechar essa rodada rapidamente. Emerson Tawil, o governo não vai se meter na eleição para presidente. Se ele se metesse, iria sofrer uma derrota. Não se metendo, pode ter um presidente da Câmara que seja totalmente contrário às pautas progressistas da esquerda. Se ficar o bicho come, se correr o bicho pega? Capaz, eu acho que é estratégico isso. Por qual razão? Porque é mais fácil você sentar e negociar com apenas um personagem, que é o presidente, seja ele de oposição, não seja, do que criar um desgaste agora e ter que ficar fazendo ajuste nessa tensão para conseguir alçar aquele teu pretendente ao cargo ou não. Eu acho que fica até muito mais fácil, talvez, fizesse a mesma coisa, fica muito mais estratégico, mais inteligente fazer dessa maneira, você tratar com apenas um, que é apenas uma opinião diversa da sua, do que com a maioria da Câmara brigando, falar assim, não, vamos tensionar, que toda a tensão dentro do Congresso Nacional pode gerar negociações e também evasões de dinheiro. Então, não tem como. Quem sofre é a população. Eu acho estratégico do governo manter-se dessa maneira, porque aquele que for alçado ao cargo fica ali convocado para conversar e alinhar alguns pontos e fica muito mais fácil. E o Lira também tem uma preocupação por conta dessa saída da presidência, precisa ainda dos holofotes, tem pretensões para 2026, já expressou isso algumas vezes, e também teria o interesse dele particular de manter seu sucessor ali, para que também ele não pudesse perder os holofotes que hoje sempre estão voltados a ele. Raquel Galinatti, Lira é o homem mais forte aí hoje do Legislativo brasileiro? O Lira? Arthur Lira. Para mim, nitidamente, ele perdeu
a sua força, ele perdeu o protagonismo na escolha do seu sucessor. Essa história cobertura, a gente utiliza isso muito em investigação, ou seja, essa camuflagem de disputas, na realidade, ela esconde algo muito maior, que são os acordões entre os grandes caciques, aqueles que realmente estão disputando a presidência da Câmara. Estão entre o Antônio Brito, PSD da Bahia, Elmar Nascimento, União Brasil Bahia, e Hugo Mota, que é do Republicanos e era o nome certo até então. Acontece que tanto o Kassab do PSD como União Brasil estão já fazendo seus acordos para possivelmente Antônio Brito do PSD alçar a Câmara como presidente da Câmara e o Elmar Nascimento apoiar nesse sentido para que lá no Senado o Otto Alencar do PSD faça o contrário, ele apoie o Davi Alcolumbre do União Brasil. Então é mais uma disputa e acordo entre União Brasil e PSD do que qualquer outra situação que possa transparecer, na minha opinião. Muito bem, e a sua opinião é sempre muito bem-vinda aqui neste programa.